Episódios 1 e 2 de Demolidor Renascido, Demolidor Born Again, finalmente estão disponíveis. E aqui agora a gente vai fazer um resumo, porque muita coisa aconteceu e esse início foi realmente incrível, insano, como uma série do Demolidor merece. A série já começa com uma morte. Faça o seu palpite se você ainda não sabe, ou Karen Page ou Fogg Nelson morreram. O que acontece? Para entender, temos que saber que essa série se passa 5 anos após os acontecimentos da terceira temporada da série do Demolidor na Netflix. Sim, é uma continuação, agora 100% oficial dentro do universo cinematográfico da Marvel. Perfeito? Eles começam tomando uma decisão drástica, né? Aquela série termina, a última cena, né? É o Bullseye, ele realmente se tornando Bullseye, né? O Rei do Crime tinha quebrado a coluna dele numa cena de luta na terceira temporada, né? E ele então vai passar por uma cirurgia. No meio da cirurgia ele acorda com aquele símbolo, né, do Bullseye, do mercenário, nos olhos. E ali ficou encaminhado por uma quarta temporada, né, que o Bullseye ia aparecer. Pois bem, 4 anos então no futuro se passam. Sim, 4 anos. Eu sei que eu falei 5, mas agora são 4. 4 anos no futuro se passam e o Fogg Nelson, o Matt Murdock e a Karen Page estão ali num bar conversando, tal, como sempre. E eles saem. Eis que o mercenário aparece e dá um tiro no Fogg. O Fogg acaba morrendo, apesar ali dos esforços da Karen Page para tentar impedir que isso acontecesse. E aí o Matt veste a roupa de demolidor e vai caçar numa cena de 5 minutos de perseguição sem nenhuma pausa. Cara, uma cena de 5 minutos insana, com a câmera mudando de lugar, mudando de posicionamento e não tem um corte. Que cena que deve estar dando trabalho desgraçado para fazer, mas ficou muito boa. E é aqui eu vou aproveitar para destacar duas coisas: a direção e a fotografia dessa série, que está ainda melhor do que da Netflix. Essa série da Netflix é muito boa, e é mesmo. Essa daqui agora tem o dinheiro do UCM, a cabeça do Kevin Feige, aqui ó, Kevin Feige, o Zé Boné. Então, cara, assim, tem muito mais possibilidade de coisa para acontecer, tá entendendo? E isso é muito positivo, e a cena é muito boa. E ela termina com o Matt ouvindo o coração do Nelson, né, do Fogg, parando. E aí, no instinto, ele arremessa o Bullseye do topo do prédio lá embaixo. A gente até acha que ele morreu, mas ele abre o olhinho ali e vai a julgamento, né, na sequência do episódio número 1. E aí o que acontece, né? O Matt, a partir desse momento que seu amigo morreu, ele decide não ser mais o Demolidor. E aí se passa um ano, por isso que a gente está agora há 5 anos do final da terceira temporada de Demolidor. E aí, como a gente sabe que são 5 anos? Bom, primeiro que o elenco já falou, né? A produção da série já falou, mas eis que quando aparece o Rei do Crime, a gente tem uma explicação muito interessante. Já na terceira temporada de Demolidor, né, a Vanessa tinha entrado mais de cabeça nos negócios criminosos do Wilson Fisk, né, o Rei do Crime. Porém, aqui agora, ela assumiu de fato o comando das organizações criminosas que o Rei do Crime organiza, né? É o chefão do crime. Então, o que acontece? Desde que o Demolidor espancou o Rei do Crime quase até a morte no final da terceira temporada, o Rei do Crime ele se afastou dos negócios. Ele foi se recuperar de tudo que aconteceu com ele. Isso explica, por exemplo, porque quando ele aparece em Hawkeye, né, ele não sofreu o blip, ok? Ele continuou vivo durante o blip. Por isso que em Hawkeye ele tá com os bandidinhos lá da máfia do agasalho, que incomodou muito a gente, que eram bandidos horríveis, né? Porque ele não estava à frente dos negócios. A Vanessa ficou à frente dos negócios. E eles ficaram afastados durante esses 5 anos. E aí também, nesse período, ele foi atrás da Maya Lopes, né? A Echo, como a gente viu na própria série do Gavião Arqueiro. Vimos também na série da própria Echo, né? Ele levou um tiro da própria Echo, ficou com aquele machucado no olho, né? Com tampão durante a série da Echo, né? Isso é, inclusive, lembrado e mencionado pelo próprio Matt Murdock, numa cena do reencontro do Rei do Crime com o Matt. E aí o que acontece então? Ele volta e ele fala para Vanessa que ele vai se tornar o novo prefeito de Nova York. E o relacionamento deles está meio estranho, justamente por esse afastamento do Rei do Crime. Ele então entra no meio da disputa para a prefeitura de Nova York. A disputa já tinha os candidatos e tal, e ele entrou no meio. E ele assumiu a liderança das pesquisas e ele de fato ganhou a prefeitura de Nova York, ele ganha as eleições. E o que acontece, né?
há a fala de que foi 52% dos votos que ele ganhou. E isso mostra muito que a cidade está dividida. Tem muita gente que acredita que ele é o salvador da pátria e tem muita gente que sabe o bandido que ele é. As 3 temporadas da Netflix mostram escancaradamente pra gente tudo o que aconteceu envolvendo o nome do Wilson Fisk. Desde que ele apareceu como um filantropo na primeira temporada, até ele ser preso na mesma primeira temporada, permanecer preso na segunda e retornar na terceira, né? Então, tudo isso é muito escancarado as coisas, né? Então, parece muito os dias de hoje, né? A gente acredita, desacredita nas pessoas e tal, e é muito louco isso. Então a série, ela desenha muito bem essa questão. E ele ganha a prefeitura, e aí ele promete, né? Uma das promessas dele é caçar os vigilantes noturnos. E aí tem um momento ali que ele fala, né? Ah, e tem um cara que tem uma roupa com uma caveira no peito, o Justiceiro. Um outro que anda com os chifres na cabeça, que é o Demolidor. E tem também aí um homem, né, que se veste com uma roupa de aranha. Ele citou o Homem-Aranha. Sim, Homem-Aranha versus Rei do Crime, hein? Quando será que vem aí isso, hein? Nessa série não vai ser com certeza. Mas fica essa questão aí dos quadrinhos muito interessante, né? O Rei do Crime, que também é um grande vilão do Homem-Aranha. E aí, nesse um ano que se passou, né, da morte do Fogg até aqui, o Rei do Crime e também o próprio Matt Murdock, eles não estão mais em Hell's Kitchen, né? O Matt, ele tem um escritório grande de advocacia com uma outra mulher ali que ele conheceu no passado e tal, não fica muito claro, mas enfim, não é tão importante assim. E ele tá tendo sucesso, né? Porque ele não divide mais as atenções como Demolidor, então ele foca na carreira de advogado dele e tá dando muito certo. Ele acaba conhecendo uma mulher ali, né? E ela acaba sendo muito importante pra ele, né? Eles estão se dando muito bem, eu gostei muito dela, só que assim, vai dar problema, né? Porque ela é terapeuta. Ela tá fazendo a terapia de casal da Vanessa com o Wilson Fisk, né? Então isso já é por si só conflitante, né? Os interesses dela. E ela tá lançando um livro ali. E ela lança um livro e aparece na frente dela um cara meio estranho, assim, né? Falando que tá com problemas, que precisa dela. Vamos ficar de olho aí, porque tudo indica que ele é o vilão principal da série, que vai aparecer já mais a partir do próximo episódio, a gente acredita. E aí, assim, acho que ela não vai durar muito tempo viva, não. Mas aí é só chute, só palpite mesmo. Tem muita coisa pra gente conversar além de criar teoria, assim. Então fique inscrito aqui no canal para você não perder nada. Já deixa o seu like para fortalecer esse vídeo a chegar para mais pessoas. Porque quanto mais like, né, mais esse vídeo aparece para outros fãs da Marvel, outros fãs do Demolidor, outros fãs da série da Netflix. Então tá no momento da gente resgatar esse hype, né? Esse hype que foi a série da Netflix e que vai continuar aqui agora, beleza? Então já fica inscrito para não perder todas as análises, semana após semana, dos próximos episódios e também, é claro, as nossas análises e teorias extras. E a morte do Nelson Fogg, né, acabou separando o Matt e a Karen Page, né? Ela foi morar em São Francisco, tal, ela só retorna pro julgamento do mercenário, que acaba sendo ali condenado, né? A sentença, a prisão perpétua, enfim. Mas ele vai acabar fugindo, né? Uma hora ou outra. Ele vai retornar ainda na série. Então ficou esse relacionamento muito estranho entre eles. E aí, o que a gente tem aqui de mais impactante? É a hora que o Tigre Branco entra na história. Quando ele não está usando o manto de Tigre Branco, né, nem o colar que dá poderes extras a ele, como já foi mencionado aqui e também é assim nos quadrinhos, ele acaba se metendo ali numa briga. Sabe quando você está no lugar errado, no momento errado? É exatamente isso. Ele tá passando ali, né, numa estação de trem, e tem 2 caras, né, em cima de um outro cara, arrumando briga, arrumando confusão ali. Ele vai defender esse cara, né? E aí numa dessa, eram na verdade 2 policiais. E no meio da briga, um deles acaba sendo atropelado pelo trem. No momento em que ele cai na linha do trem, tá passando o trem e mata o cara. E aí quando morre policial, putz, é embaçado. Agora, por que esses policiais, à paisana, sem roupa de policial, estavam, né, em cima de um cara teoricamente qualquer, né? É uma pergunta que tem que ser respondida. E aí o Tigre Branco ali, né, ele é levado para a polícia e bem no momento em que o Matt está na delegacia, ele escuta alguém sendo espancado e é o Tigre Branco. E aí o que acontece, né? Ele fala: "Eu vou defender você". Uma pegada muito do que foi com a Karen Page, né? Quem lembra? Na primeira temporada, né? O Matt consegue ouvir o coração. E aí, pela batida do coração, ele sabe se o cara tá falando a verdade ou não. E ele sente que tem alguma coisa errada naquela história. E aí, no meio da investigação, né, ele descobre que o Reyes, né, que é o Tigre Branco, ele é o Tigre Branco, né, o Reyes não tinha contado isso pra ele,
E aí numa dessa, né, ele fala, tá, mas não podemos usar isso nem a favor nem contra. E o juiz, ele aceita isso, né? Então não vamos levar em consideração que ele é o tigre branco. Se eu pudesse chutar, tem a armação do rei do crime aí no meio, né? Mas enfim, e aí é que tá. Ele acaba achando, né, o Matt, ele acaba achando o cara que estava sendo perseguido pelos policiais da paisana. E ele vai até o apartamento do cara, só que os policiais estão indo para matar o cara, antes dele virar testemunha no caso, pra você ver o problema que isso vai dar. E aí ele manda o cara fugir, e ele, primeiramente, apanha dos policiais, mas depois que os caras botam uma arma na cabeça dele, ele bate nos caras e larga eles ali no chão, não sabemos se morreram ou não, provavelmente até não, né? Mas isso aqui vai dar mais pano pra manga. E aí, pra gente poder finalizar essa conversa aqui, a gente ir para um outro vídeo, para poder falar mais abertamente sobre tudo e criando teorias e tal, trazendo mais detalhes, tem uma coisa que me chamou muita atenção. O rei do crime, ele não tem um bom relacionamento assim, né, com os policiais de Nova York, principalmente depois do que aconteceu na primeira temporada, né, onde haviam muitos deles que eram corruptos e se vendiam para o que o rei do crime queria. E aí agora, né, tem um comissário da polícia que com o rei do crime prefeito, ele fala, eu vou sair fora, porque eu não posso trabalhar com você. Só que você sabe que você vai perder muitos policiais que vão acabar indo embora junto comigo. E aí o rei do crime, o que ele faz? Né, ele até fala que ele não é mais o mesmo cara, tal, né? Mas aquilo tá encrostado nele, né? Ele é mau caráter mesmo, ele é super vilão. E o que acontece, né? Ele mostra pro cara uma foto da família dele, né? Tipo assim, ó, se tu for embora, eu não posso garantir a segurança deles, né? Tipo isso, né? Pra falar o básico. E aí a situação muda, né? O cara fala, tá bom, eu vou ficar. Aí o rei do crime fala, tá bom, mas sem aumento, sem direito, sem isso, sem aquilo, ou seja, não vai mudar nada pra polícia. Ou seja, a polícia novamente, ó, comendo na mão do cara. Esse cara, é incrível como ele é mau caráter e a gente adora isso. É um ótimo personagem, Jesus. E pra finalizar, né? Lembra do Ben Urich da primeira temporada, o jornalista? Pois é. Ele era tio de agora uma também jornalista. E ela encontra com o rei do crime, né? E ela fala, né, do tio dela. Ele é tão falso, né? Eu me lembro do seu tio e tal. Ele que matou o tio dela, né? Numa cena brutal na primeira temporada. Surreal, mas é uma presença que me agrada essa menina. Ela já foi na frente do rei do crime e já, ó, botou o pau na mesa, né? Então, assim, muito legal, muito legal. Episódios insanos, assim, então já fique inscrito no canal, já deixa o seu like, pra você não perder nada, porque nessa quarta-feira a gente vai voltar com muito mais coisa. Então fica de olho aqui no canal e aqui na tela tem outros vídeos falando tudo da Marvel, do UCM.